da minha conta o problema das pessoas, problemas pessoais dos casais e qualquer outra pessoa, mas eu falo dentro de um ponto de vista, vamos dizer assim, social, né? Porque esse problema ele abrange todo mundo, independente de cultura, de raças, de qualquer coisa, de condições sociais, econômicas, etc. Entretanto, Casa degli anilli. existe também sei lá, uma linha que a gente tem que traçar antes de agir com a precipitação. No caso desse homem, por que que ele esperou chegar no país dele para abandonar uma mulher grávida de 2 meses? Por que logo agora? Eu sei que o velho árabe também tem muito a ver com isso, ele tem tentado, isso aqui é o velho, tentado sabotar a mente desse homem, lavar a mente desse homem, se bem que ele não é um idiota, eu não acho que ele seja um idiota, ele é muito do esperto e é o tipo do passivo-agressivo que não mostra em câmera quem ele realmente é e fica armando todos os artefatos, né? Os artifícios para apresentar para o público uma imagem que, na verdade, não é realmente o que acontece atrás dos bastidores, né? Da câmera, nesse caso da câmera. Aí ele fica querendo se, a todo custo, o homem já tem um olho de serpente. Não importa o que, o homem já tem um olho de serpente. Então, ele fica a todo custo querendo se safar, querendo se defender, só a imagem dele, e colocando tudo no lado da mulher frenética, a mulher histérica, a mulher babaca, a mulher que é autista, a mulher que é retardada também, autista retardada, e frenética também, porque ela gosta muito de segurar, né, de possessão. Ela é muito possessiva com homens. Mulheres assim, geralmente são muito possessivas, geralmente do signo de peixes, muito insegura, muito possessiva. E gostam de dominar. E ninguém suporta uma pessoa assim, seja um homem ou uma mulher, ninguém suporta. Ninguém tem sangue de peixe cerveja para aturar tudo isso. Eu sei. Entretanto, eu vou falar aqui o que esse homem errou, onde ele errou. Ele errou a partir do momento em que ele tirou a mulher de seu ninho, ou seja, de seu país, perto de sua família, de sua mãe e de sua irmã, apesar de que ele tenta justificar aqui nos vídeos que ela nem gostava da família. Bem, meu senhor, se o senhor ficava na mente dela, tentando manipular a demente, a retardada, a otária lá, e ela, porque está loucamente, vamos dizer assim, é um feitiço, não é bem um amor ou uma paixão. Isso é um feitiço, eu diria. A mulher está perdida pelo homem e a mulher faz tudo o que ele quer. Aí o que acontece? Esses homens colocam na cabeça dela de separar da mãe e da família, para melhor aliená-la. Aí ele vai dizer, não, eu nunca fiz isto no Brasil, nunca fiz isso, eu nunca fiz. Bem, se você não tivesse feito, você não levaria elas para o Rio de Janeiro, se bem que ele levou elas para o Rio de Janeiro, porque ele falou que tinha planos de vir de vez para a África, e levou-las para ver o Rio de Janeiro, porque ele também queria ver, né? E ao mesmo tempo ele levou a sogra com ele. Ok? Entretanto, eu não acho que esse homem, ele queria essa mulher com a família, perto da família dela. E ela também é tão safada que ela teve
a, a força, né? A força feia dela, retardada, de falar que ela preferiu passar o ano novo com ele, mesmo que ele não celebrasse, lógico. Afinal de contas, ele estava fora da famíliazinha, mas ela estava com a família. Porque essa mísera, essa desgraçada, essa mulher não foi passar o Natal, que é tão assim tradicional na família, né, do Ocidente. Não foi passar as férias com a família, as festas. Por quê? E ela teve a força de falar que ela preferiu ficar com ele porque ele não queria ir, não queria se misturar com a família dela. Ele fala que ela surtou porque ele jogou um remote control na mão do bebê que só tinha 1 ano, ou menos de 1 ano, na verdade. Ele jogou um remote control e bateu na menininha, o bebê começou a chorar e ela surtou e começou a bater prato no chão e ventilador, e ele falou não, ela jogou nele. E ela falou, eu não joguei nada na menina, porque o que aconteceu é que a menina, o bebê estava mexendo com o remote control, ele não gostou e ele bateu com a mão da menina, bateu com o remote control na mão da menina. Deve ser a propósito, um bicho ruim da cabeçona, essa serpente feia. E safada é a mãe. Aí ela surtou e começou a jogar prato no chão. Ele falou que foi nele e ela fala que não, foi no chão. E ele fala que ele não bateu com o remote control na menina e ela fala que sim. Então você vê a divergência aqui, né? Ele não deixa jamais as pessoas criticá-lo, as pessoas avaliá-los e analisá-lo. Ele não deixa. É só esse homem da cabeçona que está certo. Ele pensa que ele é como se fala, é o Jesus. Ele acha que ele veio para sacrificar para todo mundo. E na verdade, isso tudo é para criar uma imagem falsa para poder obter dinheiro online, certo? Usando a sua falsa imagem, uma personalidade fake, como o velho árabe maldito que ele criou online, sobre ele mesmo e sobre algo que ele não é na realidade, assim que a máscara reptiliana dele cai, certo? Então ele estava errado em levar essa mulher, porque ele deveria falar assim, é o seguinte, eu vou para a África e é de vez, mas geralmente eles não falam isso, eles falam que vão para passeio, a qual ela falou que era para passeio. Ela falou, mas você falou que era para passeio apenas. Não, eu falei que a gente ia voltar para a África para ficar. Entendeu? Aí vem o velho árabe, porque ele passou muito tempo no Brasil, bem velho. O caso dele, o caso dela é diferente. Ele não foi forçado a ir ao Brasil, ele foi por livre, espontânea vontade, é o problema do cacete dele, entendeu? Ninguém tem culpa se ele quis, por livre, espontânea vontade, ir para o Brasil para ganhar mais dinheiro e voltar para a África com algum dinheiro para fazer negócio, ok? Agora, ela foi coagida, simplesmente porque nenhuma mãe quer perder a criança, e esses malditos aqui, eles usam as crianças, ele fala, se você não quer ir para a África, eu vou levar a criança comigo. Não quer ir para a África, não tem problema, mas eu levo a menina comigo. Entendeu como é? Claro que ele não podia, mas no Brasil é coisa de mãe Joana. O pai pode sair a qualquer momento com o filho. Como já aconteceu várias vezes com mães idiotas que relaxou e o pai árabe, muçulmano, levou a menina para o Líbano. Ok? Já existiu isso no Brasil, já aconteceu. Então, ele poderia muito bem levar a menina aí, já que a mulher é retardada e burra,
né? Logo do Sudeste, uma burra retardada. Aí ela deixa, certo? Então ele deveria colocar as cartas na mesa e colocar um pré-requisito. Olha aqui, mulher, é o seguinte: a gente vai voltar para Ásia, para África. E não será férias, não será para viajar apenas. Eu vou ficar lá. Você quer ir ou não? O que ela deveria fazer? Não. Colocar os pés no chão aos 29 anos, 30, 29 anos de idade. Colocar os pés no chão com uma mulher forte e falar. E não com uma menininha com um pilinho. Não, travesseirinho, não. Cheirando travesseirinho. Querendo ser bichinho. Aos 29 anos com aquele olho de boto dela, aquele olho estranho dela. Ao invés de falar, não, você não leva a criança, você vai primeiro e depois eu vou pensar em ir ou não. Só a passeio, porque eu não planejo voltar para a África. Isto é, se ela realmente não quisesse agora chorar e falar mal do homem online, ok? E dessa vez porque ela foi no Instagram dela falar mal dele. Por quê? Porque ele acrescenta, ele fala que todas as vezes em que ele fala em separar dela, ela baixa a baiana. Dessa vez ela foi para o Instagram para falar a verdade. Claro que foi, se ela surtou ou não, ela falou a verdade, que ele queria ir para a embaixada e se livrar dela. Agora, a embaixada dando bosta pra gente, entendeu? Principalmente a embaixada aí na África do Brasil. Estão dando bosta. Eles não estão nem aí para os cidadãos ordinários. Nem aí para os brasileiros aqui fora. A embaixada está lá para casos muito assim, onde não envolve pessoas locais daquele país, não envolve os nativos. Quando envolve os nativos, eles lavam suas mãos. Estão ali para fazer passaporte apenas, ok? Fazer a remissão do passaporte, só isso, e para votar, nada mais. Aí ele querendo levar ela para a embaixada, para levar ela para o Brasil, como se fosse a culpa da embaixada agora. Não é a culpa da embaixada, é a sua culpa, cabeçudo, e é a culpa da retardada lá, ok? Mas vamos primeiro ver o que ele tem a falar, né? É a sua culpa e a culpa dela, não é a culpa da embaixada. E vocês têm que resolver isso sozinho. Imagina, né? Casamento não é fácil. Quer dizer, não apenas casamento, mas qualquer pessoal relacionamento um com o outro. Até mesmo pet com certas pessoas nojentas e violentas. Não é fácil. Imagina humano com humano. Não precisa nem ser casamento. Entretanto, estamos aqui a falar sobre casamentos, né? Nunca foi fácil. E isso é um teste do tempo. É um teste do tempo e a gente vê se nós vamos passar esse teste ou não. Eu não estou sugerindo que todas as mulheres sofram na mão do homem de maneira alguma. Ao primeiro sintomas e sinal de abuso, seja verbal, seja emocional, seja psicológico ou principalmente físico, caiam fora. Caiam fora, ok? Caiam fora. Não fique com essa de passar nenhum teste, porque aquelas que ficaram para passar teste tentaram fugir e foram mortas. Aí no Brasil, principalmente não, um dos países mais violentos contra as mulheres, né? Em quinto lugar. Aquelas que tentaram foram ameaçadas ou mortas. Mesmo assim, se fosse eu baixava logo a reptiliana louca. Eu ia logo para o QO. A partir do momento que ele dissesse que ia me matar,
eu ia lá dizer, oh, ok, antes você que eu, puf, não, eu vou pra prisão, não tô nem aí, miséria. Mas eu não deixo eu ir primeiro, tá? Eu não vou deixar você me levar primeiro para o outro lado. Só assim, entendeu? Tem isso de chorar não. Quem chora é bebê, quem chora é criança. Gente grande nem que chorar não. Uma coisa que eu gostei é que a gente tinha uma discussão aqui em casa, eu e a Lívia, uma bate-boca, né? Aí eu falei que eu ia gravar vídeo para YouTube. Eu falei, agora já deu, a nossa relação acabou. Veio um jeito para ele botar. Ele não explica o porquê que eles bateram essa boca. Talvez por causa do histerismo da mulher. Que mulher safada é assim, quando ela não tem picanha, ela fica histérica. Se não tivesse grávida, eu merecia um tufo na cara, sinceramente. Eu não aguento mulheres assim. Daria logo um tapa na cara. Porque a mulher e o homem ciumento é uma bexiga. Eu sei que eu sofri de ciúme com esse miserável aqui. Ele queria até fechar as portas e janelas, não queria ninguém me olhar, porque nosso apartamento é assim. As janelas ficam de frente com a cozinha e o quarto de outros residentes. E ele não queria isto. Ele fechava tudo. O miserável, eu ia para o emprego, ele e o pai dele iam atrás de mim, ficava atrás de qualquer coisa, de outra fábrica, porque tem outras fábricas, né, no muro dentro, eles ficavam ali, o cachorro, uou, 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 era ele e o pai, numa motocicleta, aqueles dois nojentos. Eles não foram para ver se eu estava ok, eu saía às 11 da noite, às vezes debaixo de tempestade, e ele não estava nem aí que eu tinha que andar mais ou menos 5 quilômetros da fábrica para casa. Eles não estavam nem aí. Eu tinha bicicleta e eu pedalava para casa. Ok? Eles não queriam saber se tinha raios. Agora estavam ali para ver se após o emprego tinha outro homem. Eu largava às 11, eu pedalava para casa, eu chegava mais ou menos 11h30. Toda noite, ok? Eu saí da fábrica por causa do preconceito lá, eu saí. Não por causa dele, não por causa do pai dele, ok? Então, você vê que a pessoa que é vítima de ciúme é horrível isso. Isso acaba com todo o relacionamento, porque falta segurança na parte daquele doente, a doente ou o doente mental, que fica atrás um do outro. Onde você estava? Deixa eu ver o seu fone. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. O miserável velho aqui queria ver o meu computador, queria ver o que tinha no meu celular, tudo. Ele queria ver tudo, tudo. Entendeu? Agora eu não podia ver o dele. Só ele que queria ver o meu. Mesmo tudo que eu tive, eu comprei com meu dinheiro que eu trabalhava fora. Não foi nem com esse desgraçado, não foi nem com o dinheiro dele. Entendeu? Aí era assim que começavam as nossas brigas. Por causa desse ciúme que esse miserável tinha. Porque assim, o homem ou a mulher, quando eles aprontaram lá atrás, eles ficam com um sentimento de culpa. Aí eles pensam assim consigo mesmo, se eu fiz, ele ou ela também vai fazer. Entendeu? Aí por isso que eles ficam pensando que o seu mate, o seu companheiro também trai como eles traíram. No passado que esse miserável traiu e muito. Aí quando ele ficou mais velho, ninguém quis mais ele, né? Aí ele achava que a mulher fazia a mesma coisa que ele fez no passado, quando era mais novinho, viu? É assim, macho safado e mulher safada. Eu não estou falando que essa Líbia fez a mesma coisa, não. Eu estou falando de outras pessoas que fazem isso. E por ter feito isso, elas desconfiam, eles e elas desconfiam de seu parceiro ou parceira. Claro, né? Você diz que vai se livrar da mulher, manda a mulher embora. O que ela pode fazer no país distante?
Ela não estava nem do Rio de Janeiro para São Paulo, que seria até mais fácil, que é lugares vizinhos. Hã? Ela estava na África, grávida, no começo da gravidez. O que você queria que ela fizesse? Hã? Que aceitasse tudo isso e fosse para as ruas, num lugar pobre desse, seco, feio? Pelo amor, meu senhor. Se fosse até o Brasil, seria até outra coisa ela ir para as ruas. Mas aí na África, pelo amor, viu? Não tem nenhuma estrutura onde ela pudesse se alojar. E as pessoas são boas com ela e foram boas comigo quando elas viam que eu estava em companhia de uma pessoa local nativa, um homem local nativa. A partir do momento que eles veem que nós estamos sozinhos, eles tiram proveito, eles abusam, eles exploram e como fazem. Ok? A partir do momento que eles veem que a pessoa é uma easy prey, é uma presa fácil. Entendeu? Aí ele diz, porque a África acolheu ela de mão aberta. Seu fundo, você foi mais acolhido no Brasil que essa mulher foi acolhida aí. As mulheres sofrem muito mais discriminação do que os homens, muito mais em países estrangeiros. Por isso que eu não aconselho ninguém, mas ninguém, nenhuma otária, de sair de seu país para ir para o país de um homem. Jamais faça isso hoje em dia. Deixe isso lá atrás quando as pessoas não sabiam de nada. Hoje em dia não tem mais espaço para isso, para dizer que não sabem, que não sabiam o que estavam a fazer. Tudo é mentira. Tudo é estupidez. O povo já tem uma criança e ficam se comportando assim. Mulher burra. Se quisesse se comportar assim, se ficasse no Brasil lá, vadia. E ainda por cima ver com esse homem doentio, nojento. Um homem assim ainda tem ciúme. Imagina se fosse um homem bonito. Nossa senhora, mulher doente, burra. Tem vergonha na cara. A cara de 35 ainda age como se tivesse 12 anos. Parece mais a filha dela. Ela é a própria filha dela. Disgusting. Vai, internet, idiota. Peraí. Esse negócio a pessoa tem que resolver sozinhos como casal. E não vir no YouTube. Ou sei lá, se tivesse umas pessoas de confiança que são mais idosas, né? E não tirar os partidos. Porque se vir tirar partido, culpar um e não o outro, então poupa a tua opinião, ok? Porque quando o meu filho ele tem problemas com a esposa, eu não defendo ele, nem defendo ela. Eu falo as coisas com clareza, eu falo o seguinte, vocês escolheram casar, vocês escolheram ter 4 filhos, agora vocês terminam de criar esses filhos. E outra coisa, eu falo para ele, se alguma coisa acontecer com você, né, porque ele fica dando uma louca ali, porque ele tem outra
mulher, né? Ele tem uma amante e a esposa sabe. E às vezes ele quer brigar com os outros homens por causa dessa amante. A amante é 10 anos mais velha que ele e 10 anos mais velha que eu. Ou 10 anos mais nova que eu e 10 anos mais velha que ele. Ou seja, ela tem 50 anos de idade e ele tem 40. Então, ele às vezes surta porque os outros homens ficam paquerando ela porque ela é a gerente de uma empresa de ônibus onde ele trabalha. E os homens ficam paquerando ela, da raça dela, porque eles querem ela, por causa da grana dela, entendeu? E a mulher é casada. Para piorar ainda as coisas. Aí eu falo para o meu filho, você já tem essa idade, não tem mais espaço para agir como se fosse um adolescente. Você tem seus filhos, pensa em teu filho. Depois que as crianças acontecer alguma coisa contigo, tu vai para a prisão, alguma coisa, o que vai acontecer com as crianças por causa de tua falta de responsabilidade, de consciência? Hã? Tem que pensar. Tem que terminar de criar tua família. A tua mulher não pode fazer isso sozinha. Ela precisa de você. São 4 crianças. Eu dou bronca mesmo nele. Mas tem os meus sogros não eram assim sempre. Nem sempre eram assim. Tudo que acontecia entre eu e o filho deles, eu estava errada. Eu era sempre errada. Não importa que se eu ajudava muito aqueles lixos lá, quando eu fiquei 6 anos na casa deles com vários deles. Vários, 5 irmãos e 4 irmãs. Uma já tinha casado, saído de casa, a mais velha, que já faleceu. E eu comprava até pá para eles, que eles não tinham pá, não tinham vassoura. E não era porque era pobre, era ruim, mesquinho, eu tinha menos dinheiro do que eles. A mãe trabalhava, o pai trabalhava, esse idiota aí que eu casei que trabalhava, a irmã mais velha trabalhava. Mas eram mesquinhos. E tinham 4 adolescentes, alguns da minha idade, outros mais velhos e 2 mais novas do que eu, ainda na escola, né? E eles não compravam detergente de lavar a louça, era tudo eu que comprava. Tudo eu que comprava. E esse idiota aí dava todo mês $700, que naquele tempo, em 1983 para 1989, era muito dinheiro. Ok? Era muito dinheiro, era um salário aqui, ou mais do que um salário. E ele comprava móveis para dentro de casa, ele comprava eletrodomésticos, elas queriam ter autoridade em tudo, a mãe e a filha, a irmã mais velha e a mãe. E ainda queriam me fazer de escrava, se eu não fizesse as coisas ficavam com raiva, se alguma coisa acontecesse com as crianças e eu brigasse para proteger os meus filhos. Eu estava sempre errada, né? A véia dizia para eu deixar, porque devia deixar o pai exemplar. Eu falei, exemplar é uma coisa, bater é outra. E eu não vou ficar aqui enquanto o pai bate nas crianças, ou qualquer um de vocês, ok? Não, meus filhos, batam em seus filhos, não no meu. Aí ela, nossa senhora, astagfirullah. Aí é assim mesmo comigo, viu? Eu não quero saber, a véia estava com 55 anos na época. Estava com 55, na época ela tinha 55, eu ia respeitar quando ela estava errada. Ela não devia nem intrometer quando o negócio era criança e eu queria proteger os meus filhos, porque eu sou uma tigre mãe. Mexeu com meu filho, mexeu com a minha alma. Ok? E eu virava uma onça para quem mexer com meus filhos. Seja lá quem for. Eu vi os meninos chorando um pouco, saía do lado dentro da cozinha com uma quente e 2 fervendo. Não deixava ninguém mexer com meus filhos.
Duas criancinhas, 1 aninho e 2 aninhos. É criança, tem que proteger. Se eu não proteger, quem vai proteger? Né? Então, isso aí que a gente não deve deixar, porque a gente dá a mão, eles querem o pé, entendeu? Então, no caso dessa mulher aqui também, por isso que ela já quer ficar um pouco, ela sente que ela deve ficar um pouco afastada desses povos, porque nunca se sabe. O pai dele já queria comprar uma roupa, um pano para a neta dele fazer um vestido tradicional africano para Nora. Até aí tudo bem, mas eu não sei como é esse vestido tradicional. Mas de qualquer maneira as roupas africanas são bonitas, os fashion. Mas mesmo assim é eu quem acho, não é ela. A roupa não seria para mim, seria para ela. Certo? Então ela tem todo o direito de dizer não, como aqui também. A véia mandou fazer um monte de, eles chamam aqui de bajucuron. Bajucuron é a roupa tradicional deles. Né? Aquelas mortalhas compridas no calor de 40. Aí eu falei, eu não quero usar isso não. Não, usa só quando a gente sair para a wedding, que é casamento. A véia queria me levar, uma menina jovem, queria levar para funções sociais de véia. Quando uma menina jovem dizia deveria estar entre o seu próprio grupo e não com ela e o marido e outros. Entendeu? Eu não me cabia ali, eu me sentia como se fosse um tipo de peixe fora d'água. Aí as pessoas perguntam, mas por que foi? Bem, porque eu era jovem, idiotas. Jovem. Por que ele não esperou eu ficar pelo menos com 30 anos de idade? Eu alcançar 30 anos. Esse aqui ainda ficou no Brasil porque ele queria ganhar lá. Esse miserável aqui, assim que decidiu deixar o Brasil, ele quis me levar. Mas eu nunca fiquei com ele no Brasil, que assim, nunca morei com ele no Brasil, nunca. A gente se conheceu, em 2 anos ele saía, voltava para o país dele, ia trabalhar nas Arábias e em 2 anos ele voltava para o Brasil. Para pedir a minha mãe, pedir que ela consentisse que eu casasse. A minha mãe estava neutra, quase não dizia nada, mas ela não estava muito satisfeita, que eu vi. E ele falou que era para passeio para conhecer a mãe dele, mas foi tudo mentira. Esses nojentos, eles mentem muito, são realmente sadistas, narco-psicopatas, como o velho árabe. Eu estou tremendo, eu estou no chão tremendo. Meu marido, ele criou a imagem dele de bom homem na YouTube, só para ganhar dinheiro. Eu cansei disso, eu sofri muito sendo tratada mal e traída. Ele fazia as chamadas de vídeo com a amante e não sei o que, dentro da minha casa. Isso era no Brasil, dentro da minha casa. E agora ela tá com ciúme dele, com a sobrinha e com outras pessoas aí, entre a família dele. Uma mulher insegura. Aí ela disse também que ele falou que ela pareceu feia depois de ficar grávida. O corpo dela ficou feio. Quem é esse homem feio? Nem rico é. A mulher mal come. O homem feio da cabeçona. E eu não acho que esse homem tem 33 anos. Tá mais para 43 e não 33. Mentiroso. Que ele não mostra o documento. O homem com a cara velha assim. Então esses povos envelhecem tanto assim, é. PQP, viu? PQP.
Isso é a sua versão, e não a versão dela. Ele não deixa nela fazer um canal. Uma pessoa realmente válida deixaria a mulher fazer canal, ele não deixa. Ele quer controlar tudo, esse homem. Até a comida ele quer controlar. Quanto elas comem, quantos pedaços de frango tem que cozinhar. E a comida também é racionalizada, ou seja, controlada a comida. Quanto deve cozinhar. E, em fato, a idiota lá tá passando fome e não diz. Quando ela diz que tá com enjoo, é mentira, isso é falta de comida. É falta de comida. Agora, tudo bem, não tem que ter riqueza, não tem que ter luxos, etc. Mas pelo menos um básico, que é a porra da comida. O básico. De manhã ter um ovo, ter verduras, frutas para comer, né? Uma tapioca. Inhame, frutas, que é muito importante, ovo, tudo bem, um cuscuzinho, qualquer coisa, e leite, a mulher nunca toma leite aí, e no Brasil tá cheio de leite pasteurizado, ou fresco da fazenda, aí me parece que não tem, um homem diz que tem tanto gado, e cadê o leite? Essa mulher não toma leite, o que é que ele faz com o leite das vacas? Nossa senhora, que gente mesquinha, miserável. E de tarde pelo menos tem alguma coisa para comer, né? E à noite uma sopinha já dá, não tem que comer tanto, mas pelo menos o básico. O básico. Aí essa pessoa diz, mas é a África, ela tem que se adaptar ao quê? Por que essa retardada autista não ficou no Brasil e trabalhou lá? A vagabunda. Seria muito melhor ela trabalhar e ver se deixava a menina com a irmã, né? Com a irmã dela, ia trabalhar, né? Diarista, qualquer outra coisa, ia trabalhar, vagabunda. Mas não, fica na saia de um homem, na calça de um homem, se rastejando o homem, se humilhando, sendo manipulada pelo homem, controlada pelo homem, porque esse homem controla ela, e como controla se ela deve ou não ter um canal, controla quanto ela come, controla tudo na casa, por isso que a idiota não quer fazer nada em casa, porque ela não come para quê? Gastar energias que não tem. Eu mesma não faria. Gastar energia quando você não tem? Tem mais que poupar, velho maldito. Ok? Eu digo velho árabe aqui. Claro, né? A Hannah é uma criança, ainda não entende o que está acontecendo. Idiota, quer comparar uma criança com uma pessoa adulta que já está consciente dos problemas que passamos. Bem, ela viveu lá, ele viveu lá no Brasil porque ele quis, não foi o problema dela. Ela nunca quis ficar na África. Então por que seria forçada? Agora ela é safada porque ela consente.
e é manipulada pelo homem da cabeçona aqui. Ela deveria dizer não no começo, nessa idade. Quando ele quisesse levá-la para a África, dissesse não. Por isso que a mãe dela estava triste quando deixou ela. Porque ela sentia alguma coisa que não ia dar certo com esse homem. Cala a boca, velho. Não força as mulheres a ser, ou as pessoas a ser o que elas não querem ser, em lugar estranho. Porque tu não vai viver a realidade dela. Vai viver lá. Não é tu, né? Vai viver a realidade dela lá. Vocês mesmos que estão aí a criticá-la. Aqui ela falou que está sem o WhatsApp e ele podia cortar a qualquer momento. Eu estava tão dependente emocionalmente que desde a Hannah era bebê, ele me maltratava e flertava com outras mulheres. Você não estava, você está ainda, mulher. Infelizmente você está dependendo desse homem. Esse homem tem um feitiço sobre você e você tolerou tudo isto. Ele disse que meu corpo depois do parto estava horrível. Como é que um homem feio desse tem o direito de dizer isso com o corpo da mulher? Homem feio. Nossa Senhora. Ainda bem que a menina saiu um pouquinho bonitinha porque puxou a mãe dele. Nem ele puxou. Que homem feio. Além de ser feio, é pobretão. Um lugar feio. A mulher tem que andar para ir para algum lugar. Andar como não sei o quê. Ninguém tem que viver a vida de africano. Sinceramente, africano é africano. Você quer ter a sua cultura, não quer fazer nada para melhorar, problema teu. Mas ninguém é obrigado a viver a vida desses povos, a cultura desses povos. De hardship, que é muita dificuldade. Não tem que. Para quê? Estamos em 2026 e não retrogrado como o velho árabe. O norte da África também é um lugar hóspede, um lugar antiquado e feio e pobre. É, bicha, mas... Gente, como é horrível ser casada com uma narcisista, um narcisista. Eu realmente estou no chão. É, mas você não pensou nisso, né, quando estava com ele. Ele manipulou tanto a mente dela na frente da câmera que ela começou a chorar e pedir perdão a ele. De tão idiota que ela é, a idiota. Ou ela estava com medo de acontecer alguma coisa com ela lá, sozinha, grávida e vulnerável, sem a família. E era isso que ele queria. Agora, se a cachorra fosse outra, a cretina fazia o quê? A vadia safada mandava, seria mais humilde e se humilharia a mãe dela. E dizia, mãe, me perdoe. Mãe, a senhora pode me ajudar, por favor? A ajudar aí, pedir ajuda aí no Brasil para me levar de volta com a minha filha. E me perdoe, mãe, por qualquer coisa. Ou podia pedir a irmã dela, que eu acho que elas ajudariam. Agora não faz, fica ao invés de pedindo perdão a ele. A bicha realmente merece o que ela leva. Sem comer apropriadamente, nem leite tem. Depois, quando eu falar isso, se ele ouvir, ele vai lá e compra leite. Aí ele vai colocar na geladeira. Olha aqui, falaram que não tinha leite. Mas agora sim, olha aqui, tem leite. Mas falaram que não tinha leite. O que é isso aqui? Entendeu? Eu sei como narcisistas agem. Eles não querem perder jamais. Eles podem até ter matado alguém, mas eles sempre estão certos, os narcisistas.
Ele deu migalha a ela e acha que é muito, entendeu? Migalhas. Aí a mulher, a idiota, fica conformada com migalhas. É como um porco que sabe que ele não pode comer mais do que farelos e lavagem. Aí fica conformado com lavagem e farelos. O homem joga na cara da mulher que a sustentou por 10 anos, mas durante esses 10 anos foi o ano a qual ela estava criando a filha dele. Antes disso, ela estava trabalhando. Quando ele conheceu ela, ela estava trabalhando. Depois que ela deu à luz, ela tentou trabalhar, mas alegou que a menina estava sendo abusada. E ela não queria ver a menina abusada pela babysitter, babá, então ela decidiu parar de trabalhar para cuidar da menina. E ele passando na cara, entendeu? Só uma criança. O meu filho cria quatro. E o meu filho aprende a ser mais jovem do que ele, muito mais. Tem um rosto de 35, 34. Isso aqui já veio assim, criou só uma menina e acho que já fez demais. Eles estão agindo como crianças, os dois. Claro, né, meu senhor? Não é o senhor? Tudo tá ok para o narcisista. Eles falam, o incomodado, porque se mude. Agora, como se mudar? Ir para as ruas? Vai voar de volta para o Brasil? Vai nadar? Hã? Essa é a pergunta que devemos perguntar, fazer antes de falar bosta. Certo, idiotas? E ele não achou ela na África, ele achou ela no Brasil. E ele deve levá-la de volta. É fácil usar as pessoas, já está na África, já está entre a família dele, agora o resto que se dane. E ela achar que ela, agora que se vire com um bebê na barriga. Macho safado. Isso que dá casar com essas coisas feias aqui. Além de ser velho, feio, fudido, é safado. Igual os asiáticos e os árabes. Essas coisas ruins. Aí dizem, pensa que os outros homens também de outras. Nas Américas, as Américas. A mesma coisa. Entretanto, eles não levam as mulheres para o país deles e fazem e bordam e fazem o que querem. Estou falando do homem ocidental e os europeus, eles não fazem isso. Ok? E se eles fizerem, lá tem lei. Aqui, nesse lugar desse homem aqui, não tem na Ásia, não tem lei, é sempre a lei para os cidadãos locais e os homens. Não tem lei para a mulher. Pelo menos, se o cafajeste do Ocidente fizer alguma coisa, eles pagam lá. Lá tem lei. Mundo árabe, mundo africano, mundo asiático não tem lei. Aí que está a diferença. Entenderam? Você não vai explicar nada, você vai falar a sua verdade, o que você quer que os otários ouçam de você. Mas não é a verdade, é a sua verdade, não a verdade dela.
Tanto que você não deixa nem ela fazer um vídeo para explicar. A mulher mal pode falar, a mulher fala um pouco, ele interrompe. Fala, ele interrompe. A menina fala, ele interrompe. Só esse bicho feio, menina, quer falar. Homem feio da miséria, da cabeçona, o olho de serpente. Vai embora. Como a idiota da mulher que é um homem feio desse, que bicha burra. A mulher estava mesmo desesperada. É assim, nunca procure relacionamento com fome. Porque quando você está com fome, você começa a pegar qualquer lavagem de rua e comer. Entendeu? Jamais encontre um relacionamento com fome. Ou seja, desesperada por ter um relacionamento. Para ter. Deixa lá na tela vocês verem. Então isso é pra vocês que... Ah, que não é tão perfeito não, lá homem feio. Querem sempre ser bonzinho. Porque não é você? Deveria... Ah, não fica preocupado. Não fica preocupado se estivesse na casa da mãe dela. Né? Por que tu não falas isso lá na casa da mãe dela? Ah, na casa da irmã dela. Aí fica dizendo, ela me denunciou à polícia, claro, né? Você esganou-na. Porque ela começou a surtar porque ele bateu na mão da menina com remoto. Porque a menina estava brincando, batendo com remoto no chão. Aí como qualquer outro bruto, também que tem no Brasil, que quer disciplinar a força. E como esse velho aqui, foi logo para a brutalidade com um bebê. Aí a mãe surtou. Quebrou as coisas e ele, querendo colocar ela para fora de casa, agarrou no pescoço dela e deixou marca. Ele mentiu, dizendo que pegou pelo aqui o pescoço de trás, atrás do pescoço, perto das costas. E não foi. Através das alegações dela, ela dita que não foi assim. Ele pegou ela pela garganta, quase esganando dela e deixou marcas. Esse bicho é safado. E isso foi no Brasil, que ele não pode fazer aí. Ele tá poupando ela porque ela tá grávida. E esse porque tá no começo e ele precisa do vídeo, precisa da grana. Aí ele está, vamos dizer assim, se sacrificando, forçando a ser o que ele não é. Por causa da grana. Entendeu? Até quando ele não precisar mais desse canal, aí ela vai ver o outro lado dessa besta. Claro, né? Não vai desligar agora, porque ela reclamou. Senão tu ia desligar mesmo, coisa ruim. Agora safada é a bicha. E sobre o WhatsApp ele já tirou, ele tirou o WhatsApp porque ele não quer que a família dela se comunique com ela pelo WhatsApp. Porque é assim que o marginal faz, um criminoso, ele alieneia essa mulher de tudo e todos, da família, primeiro a família, depois é o amigo e, se ele é um gringo, do país dela. Entendeu? Do país, do estado dela, da cidade, não importa. Ele sempre arruma um meio de alienar a presa. Tem nem vergonha, nega safado, brigando com a idiota grávida, gestante, perto da menina também. Manipulando, né? Manipulando. Realmente, não é porque você é africano, é porque você é um gringo e safado. Você é um gringo e safado, não é porque é africano. Porque você é um homem safado. E ele fala assim, e ele e ela
cretinas, e os cretinos como velho árabe. Ela receberam ela de mãos abertas. Eu não vi nenhuma pessoa recebendo aquela mulher de mão aberta. Realmente eu não vi. A mãe desse homem aí, a sogra, ficou azeda com ela, né? A irmã também não é muito assim apegada a ela e não, não ajuda o fato que a mulher por si já é chata e ah, ela é chata e muito obcecada com o homem. Ela é obcecada, ciumenta, doentia, né? Não ajuda esse fato de fazer ela interagir com as outras pessoas. E ela não gosta, me parece que ela não gosta. O negócio da mulher é só viver entre família, esse homem, os filhos e ela. Eu não acho isso muito errado também. Não acho certo, nem acho também muito errado, porque isso são os, os tenetes e as regras de hoje em dia. As pessoas estão afastando-se da família extensiva. Do mesmo jeito que ele afastou ela da família dele, esse cabeçudo, ela também tem o direito de se afastar da famíliazinha dele antes deles começarem a usar rédeas de cavalo e colocar ao redor do pescoço dela. Ou seja, controlá-la. Ou seja, moldá-la da forma em que eles querem que ela seja. E ela fica sendo uma parte deles, a sombra deles. Entendeu, velho árabe idiota? Blá, 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 blá. É que muita gente já tá se lastimando. Vai falar mal de mim. Tu não presta, derrota. Se tu prestasse, tu ficava lá perto da família dela. Quem falou que tu presta, homem feio? Oxi, tu não presta é mesmo. Claro que não tem problema. É o teu direito de falar, mas se tu estás a falar a verdade é outra coisa. E mentira, tu fala tuas mentiras que tu acha que é verdade. Só que só para ti é verdade. Na absoluta realidade não seria. Então, ele falou também dela ter saído com o encarregado do emprego dela, saído por 3 dias e não voltado para casa. Então, isso aí ela fala que ela foi para trabalhar, ninguém sabe, né? Só a mulher mesmo que sabe o que aconteceu durante esses 3 dias. Aí ele ficou revoltado com isso, muito zangado. Agora, o problema, por que ela fez isso? Porque ela falou que ela queria se separar dele, ficar longe dele, porque ele estava com ciúmes dela. Veja como o quadro agora reverteu. Ele estava com ciúmes dela e ela decidiu sair por 3 dias e ficar longe dele. Do narcisismo do homem, desse homem. Ela decidiu sair de casa por enquanto. E ele fala que não, que ela estava traindo ele, mas isso eu não sei se é verdade, só ela que sabe. Ela disse que não, mas é problema dela, né? É só ela. Ela disse que não. Mas que ele costumava traí-la com umas meninas lá da loja e fazia vídeo calling com essas mulheres, etc. Aí no Brasil. Agora eu pergunto, como é que as mulheres querem esse homem? Ó? Que homem feio, sem dinheiro. Sinceramente eu não queria dizer isso, mas eu sou forçada a falar a verdade. O homem é feio pra dedéu, viu? Até aquele Pedro lá do canal Coisas do Recife não é tão feio assim. Nossa Senhora, ele deveria procurar o lugar dele. Quer dizer, a mulher não é bonita, mas comparada com ele, ela tem mais presença. E ele não deixa ela ter uma
De qualquer maneira, ela não pode ter uma vida aí, porque sair para quê? Sair para onde? Para ser explorada? Ou talvez um dia atacada? Não é safe para ela. Mesmo ele dizendo que é safe, não é. E ele falando que no Brasil também passou perrengue. Bem, você passou porque você morou em um lugar insalubre, certo? Mas aquele lugar lá não representa todo do Brasil. A qual é o caso de a maioria das regiões africanas, que realmente são lugares inhospitable, lugares insalubres, lugares bem pobres, entendeu? Nem se compara com apenas 1% das favelas do Brasil. Isso é do sudeste brasileiro. Ele diz que tem barata, cheio de ratos. Bem, o seu lugar também tem rato, meu amigo. O seu lugar também tem bastante ratos. E vocês comem rato, né? Comem dogs, comem cachorro. Tem uma parte que a mulher disse que ele estava vendendo dogs na feira. E ele negando, ele nem filmou porque ele não quis provar. Ele, onde? Não, não é dog, não é cabra. Não é dog, é cabra. E a mulher dizendo, não, é cachorro, é cachorro. Não é. O bicho é muito narcisista. Aí quando eu fui procurar, realmente a feira de Gana, em alguns lugares da África, tá cheio de dogs lá exposto ao mercado. Eles levam os cachorrinhos para a feira assim para matar em lugares livres, matar assim fresco mesmo na feira. Cachorrinho lindo, entendeu? E ele negando, não é cabra. Na verdade era realmente dogs. Então, quem come dog e rato não fala de ratos nas favelas, em algumas favelas brasileiras. E essa não é a realidade de todas as favelas brasileiras do Brasil. Talvez algumas do Sudeste, quem sabe. Não muito do Recife, não muito de Pernambuco, não existe isso. Só se a casa for suja, porca. Isso qualquer casa pode ter, tanto que a gente não limpe. Então, se eu fosse essa mulher, eu não sei nem se ela pode agora comunicar com a família, né? Que a bicha pode ou não. Ou a cadela quer ou não se comunicar. Se eu fosse ela, eu pediria, por favor, mãe, arruma minha passagem, eu quero ir embora daqui. E me perdoe por qualquer coisa. Porque a pessoa longe da mãe, eu nunca sabia de um macho pode se virar. E ele foi pro Brasil porque quer. Não foi nenhuma mulher que levou esse homem pro Brasil. Ok? Agora o contrário foi verdade. Ele levou uma mulher do Brasil para a África. Apesar dela ser afro-brasileira parda, ela ainda é considerada brasileira e a cultura dela é diferente. Então daí fica uma estranheza, somente nos começos, porque ela está aí por só 3 meses, não é nada. Ela está ainda em processo, em estado de adaptação. E não pode se comparar a experiência dele no Brasil com a experiência dela na África. E ele foi bem receptado, sim, no Brasil, com os puxa-saco aí, puxando o saco desse homem. E ele tinha alguns amigos brasileiros no emprego. E tem os idiotas aí falando, a mulher nem quer arrumar um emprego, estudar. Onde? Na África? na África. Na África. Tás com brincadeira, né? Tás com brincadeira, cara. Ô mulher, tás com brincadeira. Ei, hello. Tu tens algum neurônios de qualidade que pode vir e falar aqui? Pelo amor, viu? Na África. A não ser que seja no sul da África. Mas o resto da África, onde é que tem trabalho para estrangeiro? Onde? Você mal pode arrumar fazer um negócio lá que eles vêm e sabotam. Eles vêm e boicotam. Eles vêm e destroem tudo, eles vêm e te assaltam. Você não pode construir nada lá.
Tem que ser só para negros, ok? E você quer que uma estrangeira vá e abra um negócio? Onde é que ela tem dinheiro? Ele vai arrumar o dinheiro para ela? Certamente não. Eu digo uma coisa, que se essa mulher não fazer alguma coisa agora, ela vai se destruir, ok? Vai se destruir aí. Esse homem não tem uma anuidade para ela, anuidade de renda. Ou seja, uma meia, né, de poupança para o futuro dela, não tem. Esse homem não vai fazer um seguro para ela, só para ela, no nome dela apenas, sem ele poder tocar. Ele não irá fazer. O prospecto de arrumar um emprego aí é nulo. Apesar dela mencionar de querer fazer negócio, e ele, só casar, eu vou levar minha vida, você que se vire aí. Eu e minha família que vai lucrar. Eu vou lucrar do YouTube. Você não pode nem fazer vídeo porque eu não quero que você arrume o dinheiro. Ele não quer nem que ela faça vídeo porque ele não quer que ela tenha renda. Ele quer ela comendo dos dedos e da mão dele migalhas, ok? Eu, como mulher mais velha, eu posso observar e analisar tudo isto. Uma coisa que o layman, o ordinário e a ordinária não sabe, ok? E tanto porque também eu passei por isso, pouco por isso eu sei como é, ok? Eu passei por isso, bem na questão da comida, porque ficava a critério de mim ir para a feira, a critério de mim fazer as compras e comprar o que eu quisesse, dependendo da renda, claro, né? E cozinhar e bacon o que eu quiser. Não é o caso dessa mulher que está sendo até reprimida a fazer isso. Ele não está deixando ela. E ele está mentindo, dizendo que ela é o chefe, o mestre Cuca, bem TV da casa dele. É mentira, isso é apenas um gimmick. Gimmick é um tipo de artifício que você inventa para promover um produto e ganhar dinheiro, ok? Ele está usando um gimmick para promover ele mesmo, para ganhar dinheiro às custas da mulher brasileira, nesse caso, e a filhinha dele. Esse bicho é muito ganancioso. Por isso o nome agora ele Gana, vem de ganancioso. Ok, velho árabe? Gostou ou não gostou? Esse é o meu palpite. Já que a mulher não pode falar, eu vou ser a voz dela. Afinal de contas, eu sou a voz daqueles que não podem falar por si mesmo. Ok? Falar por si mesma nesse caso. Goste de gostar. Tô nem aí. Então, eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse homem, esse caso. Vamos ver. Então, né? Ele não deixa ela cozinhar. Ela tá passando fome. Eles dão migalhas e acham que isso aqui, né? Dando migalhas. Ninguém come fufu. Fufu não é comida certa para uma pessoa de outro lugar, de outros continentes. Somente fufu feito de trigo, que dá parasita no estômago e dá problemas pancreático e hepático, ok? E parasitas. E sem falar na glicemia, que aumenta muito. E a obesidade, por isso que esse povo são obesos. Ok? É melhor comer o arroz, né? Não tem arroz, ok? Come macaxeira, não tem macaxeira aipim? Não tem inhame, não tem batata doce, que lugar é esse? Não tem batata inglesa? Não tem o pão? Não tem a farinha para fazer o pão em casa? A mulher também tem que fazer a parte dela e ele tem que deixá-la. E eles perguntam, a mulher não cozinha. Bem, se eu não tenho um tempero, eu não tenho um fennel, que é o erva doce, eu não tenho cominho,
Eu não tenho a paprika. Eu não tenho turmerico. Como é que eu vou? Eu não tenho a cebola. Como é que eu vou cozinhar? Eu não tenho pimentão. Como é que eu vou cozinhar? Eu não tenho os legumes. Como que eu vou cozinhar? Arroz apenas. Malmente tem ovos. Só fazer milagre com um salsichão lá, que tá há muito tempo lá. E um frango sem ter o tempero. Só maionese. Esse homem é paupérrimo. Realmente, eu não sei o que ele faz com o dinheiro que ele ganha. Não tem lógica pagar 500 em dinheiro para uma instituição médica para pré-natal, quando a sua mulher que você levou para teu país, que é tua responsabilidade, e é tua responsabilidade de suportar a tua filha e tua mulher, né? Passa fome em casa. E tu gastando 500 paus em pré-natal, sem importância alguma. Eu não fiz pré-natal, eu fui direto para o hospital, eles quase que não me recebiam, eu não tava nem aí. Não é pago? Não é pago, eu vou parir, eu vou pagar. É, o velho, eu não, o nojento aqui tem que pagar. Eu não vou pagar não, ele paga, é o país dele, ele paga. Ele que se dane. Ok, vai ser pago, né? Então pra que é pré-natal ainda, pra ganhar mais dinheiro? Ai, direto pro kill, né? Ai, logo tira esse menino de lá do estômago e tudo tá tudo bem. Paga e eu vou embora. Entendeu? Como é? Tem que ser assim. Tem que ser assim, lógica, tudo na lógica. Ok? Para que eu vou gastar dinheiro com pré-natal? Hã? A não ser que eu esteja num lugar free, grátis, como o Brasil e Inglaterra. Aí é diferente, né? Agora não faz lógica um país paupérrimo, pobre, acima da extrema pobreza, pagando 1.500 para coisa de pré-natal. É ridículo. Isso explica porque esses povos são tão pobres e miseráveis assim. Entendeu? Então eu culpo aquela retardada lá? Não, eu não culpo. Ela tem toda a razão de protestar. Por quê? Porque no país dela ela teria algo melhor, comida melhor, infraestrutura melhor, transporte público melhor, ok? Mais arborizado, mais plantas, etc. Esse lugar mal tem planta, mal tem. Arrancaram com tudo. Nossa Senhora! E haja paciência da parte dela. Haja paciência. Mas as ardidas, e o velho árabes e outros, né, o velho misoginista diz, não, haja paciência da parte do homem. Não, maldito, ele procurou isto. É a responsabilidade dele. Ele quem a levou para lá. Ela foi uma retardada demente, idiota, que consentiu. Ok? Quando deveria dizer não. Ela pensando que ele levou ela para passeio. Para holiday. Não foi holiday. Foi a passeio. Foi para ficar. Foi para separar ela da família dela. Ah, mas ele não fazia muito tempo que não via a família dele. Então que fosse sozinho. Por quê? Tá com medo? É? Ou não tinha uma mulher, né? Para ganhar dinheiro no YouTube. That's explain it, né? Explica assim. É plain to see, man. Não vê quem é safado e safada. Querendo me enganar, engana nada. Então é isso aí, né, sobre esse caso. Eu tive que falar por aquela demente lá.